Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. O anime começa com um homem sendo apunhalado incansavelmente e narrando sua história. Ele pensa em dizer seu nome, mas conclui que tanto faz a essa altura, porque o que realmente importa é que ele certamente foi de base nesse dia. Apesar disso, a mulher que apunhala o homem chama ele de Tomoko e Kanata. Porém, sem saber o motivo, ele acordou de frente para um monstro que, segundo o que ele pensou na hora, era verde e imundo. Esse monstro ancião decide chamar um grandalhão ao lado de Kobe-Kichi, enquanto o recém-acordado vai se chamar Gobrou, e logo depois alimenta eles com alguns vermes. No dia seguinte, Kanata acordou cercado por um bando de bebês verdes e feios, mas logo se deu conta que também era um deles, portanto, teve consciência que de fato morreu e reencarnou como esse neném Goblin indefeso, portanto chora como um bom bebê faria nessa situação. Aparentemente, os Goblins crescem bem mais rápido do que os humanos, e depois de uma boa noite de sono, Gobrou já estava bem crescido. Seja lá onde for e por qual motivo, Kanata ganhou uma segunda vida, e planeja sobreviver com todas as suas forças dessa vez, sem dar chance ao azar. No quarto dia, os novos Goblins aguardam pela última refeição que vão receber do ancião. De agora em diante, todos terão que conseguir sua própria comida, e por isso eles aproveitam para se alimentarem bem antes de começarem suas jornadas pelo mundo exterior. Após a refeição, Kanata vê que nesse mundo tem apenas um sol no céu azul, além de pássaros assustadores e plantas que ele nunca viu antes, sendo esse mundo bem diferente do que ele conhecia. Kobe-Kichi comenta que é a sua primeira vez do lado de fora e parece desnorteado, e Kanata, que agora é Gobrou, se apresenta para o companheiro, que parecia nem saber o próprio nome. Gobrou se aproximou do Goblin mais alto do novo grupo para ter uma boa dupla de caça, e logo os dois tinham desenvolvido estratégias para não passarem fome no mundo real. Apesar disso, Kobe-Kichi parecia ter alguns parafusos a menos e de vez em quando fazia algumas burradas sem sentido, como tentar comer a presa sozinho. Então seu amigo precisava corrigir suas atitudes com pouca delicadeza. Depois de ensinar uma lição de companheirismo pro grandão, Gobrou examinou o chifre do coelho para ver se podia fazer uma arma com ele, e uma estranha visão indica o item que ele adquiriu, mas como seu parceiro estava babando de fome, ele resolve ignorar a visão e pular direto pro almoço para recuperar suas energias junto do novo amigo. No quinto dia, a dupla começa a usar o chifre para aprimorar a eficácia das suas caçadas, e em determinado momento eles encontram um chifre ainda maior do que eles estavam usando, e novamente uma visão invade a mente de Gobrou, avisando que dessa vez ele conseguiu um chifre de tamanho médio. O Goblin fica intrigado com essas visões estranhas, e durante a refeição, mais uma vez ele recebe um aviso, agora dizendo que ele aprendeu a habilidade evasão. Diante desse alerta de nova habilidade, o Goblin acaba se lembrando de uma intensa guerra na sua vida passada, e nela ele menciona que possui uma raríssima habilidade de absorção naquela época. Com essa técnica ele podia comer praticamente qualquer coisa, como ferro, ouro ou veneno, e adquirir as características de tudo que come. Infelizmente, Takana perdeu todas as habilidades que tinha na vida passada, mas tirou a sorte grande por ter mantido a absorção, porque nesse mundo desconhecido, certamente criaturas extremamente perigosas estão à espreita, e esse poder vai ser um ótimo aliado. No sexto dia, uma Goblin chamada Gobimi se apresenta e comenta com os dois caçadores que é incrível eles estarem comendo um chifre de coelho, porque um garoto morreu ontem depois de levar uma chifrada de um bicho desses. Em seguida, ela reconhece Gobrou e ressalta o quanto ele é lindo, forte e inteligente. Kobe-Kichi pergunta se ele também é, porém a garota responde que ele é normal, sem tirar os olhos do seu objeto de desejo. Diante disso, Gobrou fica visivelmente constrangido com o comportamento da garota, mas ainda assim decide chamar ela para participar da caçada de amanhã, uma proposta que ela aceita com entusiasmo. No sétimo dia, como estava chovendo, eles resolveram adiar a caça para o dia seguinte, então Gobrou aproveita para checar os itens guardados para ver se dava para fazer uma nova arma. Quando entrou no depósito e separou algumas ferramentas, ele viu um grupo de mulheres humanas presas, e mesmo que soubesse o motivo delas estarem ali, preferiu não pensar nisso. Nessa hora, o Goblin ancião se aproxima e Gobrou revela que seu nome é Gobiji, o ser mais velho dessa caverna. Gobiji diz que Gobrou pode subir de nível mais rápido que o normal, mas como o jovem não fazia ideia do que estava sendo dito, o ancião ensina ele a verificar seu nível cutucando a própria cabeça. Então ele descobre que está no nível 86. Segundo o velho, quando atingir o nível 100, Gobrou poderá evoluir para uma forma de vida mais avançada, apesar de que só um entre dezenas de Goblins consegue alcançar esse patamar na grande maioria das vezes. Pensando sozinho, Gobrou reflete que os Goblins crescem tão rápido que esse ancião tem apenas 20 e poucos anos, enquanto Gobiji anuncia que os jovens da aldeia vão voltar em breve. Por isso o garoto vai ter a chance de ver um Hobgoblin evoluído e o tipo de presa que eles caçam. No oitavo dia, Gobimi se junta ao grupo e fica encarregada
encarregada de ser a unidade de apoio, enquanto Gobrow luta a média distância e Gobikit é o atacante na linha de frente. A formação de 3 Goblins estava funcionando perfeitamente, e logo o time estava empilhando presas para suas refeições diárias. Emocionada, Gobi me comenta que fazia muito tempo que ela só comia frutas, e agora pode finalmente se alimentar de carne. Nesse instante, Gobrow consegue as habilidades de veneno, resistência ao veneno, mal olhado e termografia. Então percebe que essa cobra que caçou era de um nível bem mais alto que o dele. Gobikit pede para comer a cabeça da serpente, porém Gobrow avisa que ele morreria pelo veneno, então faz as honras ele mesmo. No 9º e 10º dia eles fizeram suas caçadas habituais, até que no 11º dia eles cometeram o erro de explorar uma caverna misteriosa por curiosidade. Quando chegaram lá dentro, uma revoada de morcegos atacou os Goblins, então Gobrow definiu uma estratégia de última hora, mandando Gobimi correr na frente enquanto Gobikit abriu o escudo para se defender dos animais. Protegidos, os dois sustentam sua posição até o líder dos Goblins usar sua habilidade mal olhado, que paralisa os morcegos e tornam eles presas fáceis. Ao devorar suas presas, Gobrow ganha as habilidades Ecolocalização, Vampirismo e Vampiridão. Nesse meio tempo, outro bando de Goblins observava o grupo se esbaldando, enquanto eles mesmos morriam de fome, e um presságio se estabelecia na comunidade. No 12º dia, bem tarde da noite, esses Goblins esfomeados se juntam para acabar com Gobrow, mas como a percepção dele vive ativa até durante o sono, ele consegue notar a ameaça e reagir antes do pior, lidando com 6 agressores sozinho, já que Gobikit tá no 7º sono. Um deles, depois de ser cortado pelo chifre, morre alguns segundos depois por causa do veneno, e Gobrow planeja punir o resto. Então a Gobimi, que estava logo atrás, ensina uma lição para os malfeitores. No 13º dia, o trio tinha desenvolvido equipamentos e táticas complexas ao ponto de caçar criaturas temidas por todos, como os orcs, sempre bastante entrosados e cientes da função de cada um nas caçadas. Mesmo quando Gobikit era derrubado na linha de frente, Gobimi estava sempre pronta com sua arma para suprir a retaguarda, enquanto Gobrow, com seus chifres envenenados, era sempre uma ameaça considerável para a presa. Ao se alimentar da carne desse monstro, Gobrow conquistou as habilidades Libido e Linguagem Orc, além da detectar e analisar. Preocupado com o ataque que sofreu na noite passada, o líder do trio convoca seus amigos para carregarem as presas de volta para a caverna e oferecerem a comida para os outros Goblins, porque assim eles ganhariam o respeito da comunidade, além de promover uma boa ação e evitar futuros ataques surpresa. Enquanto os Goblins se alimentam, Gobrow reflete que jamais faria isso na sua vida passada, mas parece que algo mudou dentro dele ao chegar ali, e por causa dessa ação, ele dormia tranquilamente naquela noite, até receber a visão que atingiu o nível necessário para evoluir para Hobgoblin e ser perguntado se queria mudar para essa forma mais avançada. Como na hora ele só tinha visto um monte de letras aleatórias e só queria voltar a dormir, o Goblin escolhe o sim, mesmo sem saber o que era. Com isso, ele recebeu a bênção do grande deus da conclusão e origem. No 14º dia, Gobrow acorda com quase a mesma aparência que tinha antes de reencarnar, quando era Tomoko e Kanata. Por sua vez, Gobikit também tinha evoluído e consegue a proeza de ficar ainda mais alto. Vendo a conquista dos amigos, Gobimi se empolga com o tamanho e a força em que eles chegaram, e o próprio ancião Gobiji fica surpreso pelos dois terem evoluído com apenas um mês depois de terem nascido. Por causa do seu corpo desenvolvido e chamativo, o Goblin grandalhão quer testar sua nova potência, e por isso chama Gobrow para 5 minutos de trocação sem perder a amizade. Durante a luta, Gobikit mostrava uma força muito acima da média, e ameaçava derrubar o adversário a qualquer momento com seus poderosos socos, porém Gobrow contava com uma velocidade incrível para se livrar dos ataques e manter o rival na defensiva. Depois de um embate intenso, Gobrow aproveita a lentidão do gigante para contra-atacar com uma rasteira que derruba o gigante, e determina o fim do embate. Após a luta, Gobrow percebe de longe algum enorme problema chegando, e por isso pede para Gobimi voltar na caverna e buscar a besta que eles tinham fabricado. Enquanto isso, uma alcateia de lobos é atraída pela corrida de um bando de coelhos fugitivos, e depois de acabar com os pequenos animais, até um orc que estava pelo caminho acaba pagando com sua vida por estar no lugar errado na hora errada. Analisando a situação de longe, Gobrow enxerga nessa alcateia o desafio ideal para testar sua força evoluída, então manda Gobimi ficar de tocaia com a besta e atirar no líder dos lobos com uma flecha envenenada, enquanto avança ao lado do Gobikit para a linha de frente. Sem o líder para organizar os ataques do bando, as feras ficaram desnorteadas e se tornaram alvos mais fáceis para a dupla de Hobgoblins, que acabaram com os animais em pouco tempo. Por último, o líder tenta levantar e se manter na luta, porém o veneno finalmente acaba com o lobo, que também vira mais uma presa do bando de monstros verdes. Diante da ingestão dessa nova presa, Gobrow ganhou as habilidades Caça Selvagem, Armadura de Couro e Ordem. Depois disso, ele volta para a caverna e oferece a alcateia como refeição para os Goblins mais vulneráveis, porém exige que eles devolvam a comida na mesma proporção do que comerem de agora em diante. Sem saber como fariam para caçar feras poderosas como lobos negros, os pequenos Goblins pedem a ajuda do Hobgoblin, que promete ensinar a caça e manufatura de armas para que
aqueles que não souberem como se virar. Com isso, Gobro é exaltado pela comunidade e parece assumir a liderança dela aos poucos com seus atos, e ele presume que isso seja resultado da habilidade Ordem, que deu para ele uma visão do caminho que queria seguir nesse mundo. Agora, seu plano é comer e ficar forte ao ponto de conseguir atingir o objetivo principal na sua mente. No 17º dia, Gobro acorda o ancião Gobji para testemunhar uma tragédia que acabou de acontecer na caverna. Todas as mulheres humanas, talvez por terem perdido as esperanças em suas vidas, tomaram veneno ao mesmo tempo e morreram de forma serena durante o sono. Então os dois goblins preparam um funeral para elas. No 26º dia, Gobro tinha começado a treinar os goblins da sua geração, e a novato Gobue estava ficando atrás no treino de corrida. Ao mesmo tempo, o líder se alimentava de todos os inimigos promissores que podia encontrar para aprender novas habilidades. Tudo corria bem durante o treinamento, até que um grupo de goblins armados se aproxima dos alunos do Gobro, que saca suas espadas e vai ver o que está acontecendo. Porém, Gobji avisa que é apenas o grupo de incursões e que tá todo mundo do mesmo lado. Basicamente, esse grupo de incursões é formado pelos pais da geração do Gobro. Com a chegada do chefe Hobiken e seus comandados, muitos espólios importantes foram trazidos para a aldeia, como provisões, mantimentos e mais mulheres humanas. Como o DNA dos goblins é extremamente forte, o acasalamento com outras espécies ainda leva ao nascimento de goblins. Gobro entende a necessidade pela reprodução, mas não concorda com a forma como eles têm feito isso. Por isso, ele se aproxima do líder da incursão e pede para cuidar das humanas. Porém, o grandalhão não gosta dessa intrusão e desafia Gobro, causando uma tensão generalizada entre as forças da incursão e os subordinados do Gobro. Nesse momento, Hobisato e Hobsei, a maga, chegam e pedem para os dois se acalmarem, porque uma guerra interna seria muito cansativa a essa hora. Para resolver a situação, Hobisato sugere que os líderes de cada geração se enfrentem num duelo sem armas, e o vencedor pode decidir o que será feito em nome de toda a tribo. Hobiken, doido para ensinar uma lição pro moleque folgado, aceita a proposta, e Gobro também não se opõe. Sendo assim, em pouco tempo, o líder da incursão tinha sido derrotado sem dificuldade, e Gobji pergunta de onde o Goblin vencedor tirou essa corda. Gobro explica que esse tecido é produzido pelo corpo dele, como saliva. Por dentro, ele comemora o fato de ter comido aquela aranha demoníaca. Diante da grande performance, Hobsei confessa que o jovem Goblin tem potencial, enquanto Hobisato comemora o nascimento de alguém tão promissor na sua ausência. Com a vitória, Gobro agora se tornou líder da aldeia, e nenhum dos comandados do Hoboken se rebela contra essa decisão. Mais tarde, o novo líder dos Goblins reúne as humanas capturadas e anuncia que proibiu qualquer um de encostar nelas, e tampouco ele pretende fazer isso. Pelo contrário, Gobro vai cuidar de todas até devolver as mulheres para alguma cidade humana. Uma delas questiona o que elas têm que fazer em troca, e o Goblin revela que adoraria possuir o conhecimento humano que elas guardam. Como Gobro bem sabe, elas faziam parte de um grupo de comerciantes que foi atacado durante sua viagem pelos Goblins. Todos os homens foram mortos, restando apenas as mulheres, e talvez ele possa aprender uma coisa ou outra sobre os costumes dessa espécie. No 28º dia, o chefe da aldeia aparece para alimentar as prisioneiras, e aparentemente elas estavam lidando com a situação melhor do que ele imaginava. Gobro sempre tenta preparar refeições com os ingredientes dos espólios, para as humanas comerem algo que já estejam acostumadas, além de ser um meio de manter a sanidade delas no meio de todo esse estresse. Analisando a humanidade, ele percebe que eles não evoluem como os Goblins, mas em troca tem uma grande variedade de ocupações. A garota mais quieta é uma avaliadora e ferreira, por exemplo. As gêmeas são uma cozinheira e a outra uma alfaiate. Já a garota de óculos diz ser uma alquimista. Por último, a ruiva corajosa que cumprimentou ele na chegada deveria ser uma guerreira novata, e Gobro acredita que ela poderia participar dos treinos no futuro. Por falar em treinamento, Gobro lidera mais um dia de prática, e muitos Goblins estão exaustos com a filosofia de treino puxada do chefe da aldeia. Dois deles tentam crescer para cima das exigências do líder, mas logo são colocados no seu devido lugar à base da força. A ideia de Gobro é deixar a caça um pouco de lado para desenvolver outros exercícios em grupo, além de ensinar as regras que ele estabeleceu. No 31º dia, uma chuva cobriu o céu do lado de fora da caverna, enquanto Gobro e Gobikit travavam um duelo de treinamento bastante intenso, sob os olhares dos outros habitantes da aldeia, inclusive o ressentido Hobiken, que perdeu todo seu prestígio após a derrota pro Gobro. Obviamente, o Hobgoblin orgulhoso não iria deixar isso barato, e junto de um grupo de outros Goblins, eles se reúnem à noite para se aproveitarem das mulheres humanas que estão sob o cuidado do chefe. Entretanto, Gobro ouviu a conversa dos criminosos e conseguiu impedir um desastre a tempo, eliminando um dos Goblins e prendendo o resto. Se dirigindo ao líder dos malfeitores, Gobro lembra que não faz muito tempo que deixou bem claro que as humanas não deveriam ser tocadas. Por sua vez, Hobiken responde que o moleque jamais entenderia o doce sabor de uma
uma mulher, então Gobro desmaia ele com um chute. Em seguida, ele pede perdão por ter assustado as mulheres, e a ruiva chora de medo pelo que acabou de presenciar. Outros goblins chegam pra ver o que tá pegando, e o chefe pede pro Gob-Kit arrastar os prisioneiros pra fora, enquanto Gob-Mi deve acordar e reunir todo mundo pra verem o que o líder tá prestes a fazer. Então, mesmo debaixo de chuva, o povo da aldeia se aglomera do lado de fora e observa Gobro espancar os criminosos sem piedade, mostrando o exemplo da importância de seguir as regras da tribo. Gobro parou de espancar os prisioneiros quando eles estavam a ponto de morrer, para eles perderem a vida de forma longa e dolorosa. Gobiken, que recebeu a pior punição, só foi morrer na manhã seguinte. No 32º dia, o chefe reúne seu grupo para caçar um tricórnio. Ao tentar derrubarem ele com uma flecha, a escama resistente do animal impediu a perfuração, mas com suas teias de aranhas, Gobro consegue mobilizar o cavalo para Gob-Kit e ele terminarem o serviço. O oponente foi difícil de abater, mas a recompensa com certeza valeu muito a pena, com Gobro ganhando várias habilidades poderosas, como a escamação, cura acelerada e estocada tripla. Essa última habilidade permite que só um golpe cause 3 impactos de uma vez só. Mais tarde, durante a noite, Gobro tenta descansar depois de mais um dia intenso de caça, até que a garota ruiva surge e se deita ao lado do Goblin. Ele sabe que a garota passou por maus bocados na noite de ontem, portanto deixa ela dormir com ele. No 33º dia, o chefe nota que a Gob-Mi tinha se juntado à humana na cama com ele, usando os braços do Goblin como travesseiro a noite inteira, o que fez eles doerem durante algum tempo. Um pouco depois, para surpresa de todos, Goboe tinha se tornado uma Hobgoblin após tantos treinos intensos, e tudo corria bem com Gob-Kit sendo o capitão dos guerreiros de proteção pesada. Já Gob-Mi comandava a unidade de ataque de longo alcance, enquanto a Robisato lidera o grupo de armadura leve, focado em mobilidade. A Goboe assumiu o apoio da retaguarda, que prioriza diversas tarefas diferentes, e a Robsei, a única maga da aldeia, iria atuar como capitã da força mágica, mas até agora não existem magos a serem treinados. Nesse dia, Gobro deixou os treinamentos a cargo dos capitães e viajou até as profundezas da floresta a fim de devorar uma boa variedade de presas. Durante sua jornada, ele encontra um tricórnio distraído às margens de um rio, então decide testar sua primeira magia de ataque contra o animal. Então ele invoca a fase 1 da magia da conclusão, Gaederg, e tira a cabeça do cavalo. Sendo sincero consigo mesmo, Gobro admite que ficou um pouco arrogante depois de conjurar seu primeiro feitiço. Porém, outros desafios ainda iriam surgir conforme ele avançava para o norte da floresta até o final da tarde. De repente, ele vê um enorme rastro de sangue e na hora se lembra de antigos ensinamentos do velho Gobiji, que sempre insistiu para que ninguém tivesse a péssima ideia de explorar a floresta do norte, porque lá no fundo existe uma enorme criatura escarlate chamada de Urso Vermelho. Seguindo os rastros, Gobro percebe que nem a poderosa escama do tricórnio foi capaz de salvar ele dessa fera, até que a própria surge na frente do Goblin, com seus passos pesados e sua aparência assustadora, além de um rosnado capaz de congelar a alma do maior Hobgoblin. Qualquer indivíduo com noção de perigo teria fugido, mas o Gobro decidiu pensar num plano para abater essa coisa gigante, porque não conseguiu resistir à possibilidade de conseguir alguma habilidade surreal desse monstro magnífico. Portanto, mais uma vez ele invoca a lança Gaederg, pronto para usar de tudo que tem em mãos para derrotar o Urso Vermelho. Enquanto isso, de volta à aldeia, Gob-Mi se mostra preocupada com o fato do Gobro ainda não ter voltado, então Goboe decide perguntar por ele dentro da caverna. Lá dentro, nenhum dos goblins residentes fazia ideia de onde o chefe estaria, mas Gob-Mi agradece o empenho da amiga do mesmo jeito. Quanto ao líder da aldeia, sua lança mágica conseguiu arrancar fora um dos membros do urso, que colocou o braço na frente do corpo para impedir sua morte. Ainda assim, só a pata esquerda daquele monstro já era capaz de causar um estrago fatal, e Gobro acredita que nem mesmo a armadura de escamas refinada que pegou do tricórnio pode ajudar de alguma forma. Nesse caso, Gobro tenta rachar o crânio do inimigo com seu machado, porém ele é mais resistente do que o Goblin pensava. Sem sucesso, Gobro despeja uma grande quantidade de teia para imobilizar o urso, porém a força dele é tão enorme que suas amarras não controlaram ele. Nesse instante, o urso surpreende Gobro ao cuspir uma bola de fogo gigantesca que incendeia toda a floresta ao redor. No meio do caos, o urso começa a ir embora por pensar que devastou seu inimigo, porém o Goblin estava se curando atrás de uma árvore para não ser visto. Gobro nunca tinha visto um urso fazer isso, mas agora tem que arcar com sua decisão de caçar essa presa monstruosa, mesmo sabendo que tem muito a perder nesse processo. Sendo assim, o chefe da tribo se imbui de algum feitiço de defesa e parte para cima do Urso Vermelho, provocando outra bola de fogo do animal para cima dele. Porém, dessa vez Gobro estava preparado para o impacto, e protegido por um escudo mágico, ele se aproxima da fera até conseguir enfiar sua espada na garganta dela. Mesmo assim, o animal foi capaz de agarrar o Goblin e arremessar ele longe.
causando um enorme dano. Pelo menos a lâmina cravada na boca da criatura impediria ela de cuspir fogo, e isso poderia ser o caminho para o Goblin conseguir a vitória. No entanto, o urso continua firme e forte na sua postura, enquanto Gobro acredita que pode morrer se levar outro golpe daquele. De toda forma, a fome que o Hobgoblin sente estava falando mais alto, então ele volta a desafiar o urso vermelho com seu machado de 2 mãos. No início, ele conseguia atingir o urso e escapar do revide com sua velocidade acima da média. Porém, em um confronto direto, o braço cortado do Gobro voa pela floresta repleto de sangue. No 34º dia, o início da manhã surge enquanto Gobro acorda do seu desmaio. Mesmo perdendo seu braço e com as garras do urso cravadas no seu peito, o Goblin tinha conseguido derrotar o animal, abatendo ele de uma vez por todas. Sem conseguir forças para se levantar, Gobro pega a pata da fera no seu peito e morde com dificuldade, conseguindo assim as habilidades dano pesado e força avassaladora. Com isso, ele acumulou pontos o bastante para evoluir para ogro, e enquanto perdia sua consciência mais uma vez, Gobro consegue escolher o sim. Ao retornar para a aldeia, todos olhavam espantados com o tamanho que Gobro tinha ficado. Apenas um mês depois de ter nascido, o Hobgoblin agora tinha derrotado o Senhor das Florestas do Norte e se tornado um ogro, sendo assim uma referência de liderança para a tribo. E algumas fêmeas ficaram até mais atiradas diante dessa liderança toda. Ao buscar algo mais decente para vestir, ele encontra as humanas no caminho e leva um tempo para convencer elas de que ainda era o Gobro. Fora isso, a Gobi cismava em ficar beliscando a perna do ogro por algum motivo. Mais tarde, ele entrega seus equipamentos para a ferreira humana, que promete dar um jeito no machado, além de ter feito uma faca com a pedra espiritual. Por isso, o líder agradece a ferreira, mostrando seu carinho por ela. Ao mesmo tempo, agora a Ruiva tinha se juntado a Goblin na cisna de beliscar o chefe. Já as gêmeas foram colocadas para um trabalho, porém acham que é muito pesado para só elas duas. Por isso, o Gobro concede 3 Goblins fêmeas do esquadrão de logística. Com a participação das humanas nos processos da aldeia, Gobro acha fantástico que inimigas mortais dos Goblins tenham se adaptado tão bem. Por achar que dariam boas esposas, o líder questiona se as 2 gêmeas não gostariam de se casarem com ele, mas parece que Gobi e a Ruiva não gostaram muito da ideia. Quanto à alquimista, ela voltou a fazer poções, e Gobro descobre que ela produzia um veneno para defesa própria, mas depois de conhecer Goblins bondosos como Gobro, ela desistiu de misturar esse veneno na comida dele. Ainda assim, a alquimista comenta que o ogro se desenvolveu tanto que talvez nem esse líquido mortal seria capaz de derrubar ele. Então o ogro levanta a garota e mostra que ainda está em fase de crescimento, causando um típico sorriso da bela intelectual que agrada o chefe. De novo, a dupla infernal mostra que está cada vez menos feliz com essa galinhagem, mas no final Gobro consegue acalmar as feras e botar todas as garotas nos eixos. Logo no 36º dia da sua vida, o líder da aldeia decidiu não participar mais dos treinos de combate, porque até socos leves dele quase mataram os goblins normais, e até a armadura do Gobikit quase quebrou nessa brincadeira. Enquanto curava uma das vítimas, Gobikit avisa que vai sair para caçar de uma forma estranha, parecendo abalado com algo. Naquele dia na aldeia, Gobimi e Robisato foram caçar juntas. Gobue cava em busca de pedras espirituais, e a Ruiva focava em seus treinos de combate. Já Gobro conversava com a maga Robisei sobre seu braço esquerdo devorado que o líder conseguiu adaptar após comer um slime, até que ele entra no assunto do Gobikit, e a maga comenta que isso depende do quanto ele se esforçar. Porém, Gobro nota que a Goblin estava com um livro que ele estava terminando de ler, portanto esquece completamente do assunto do amigo e fica pedindo seu livro de volta, enquanto Gobiji observa a cena hilária. Segundo Gobro, foi seu dia mais relaxante em muito tempo. No 37º dia, todos almoçavam tranquilamente depois do treino da manhã, até que Roboe chega com uma carbúnculo ensanguentada, então o ogro se apressa para prestar os primeiros socorros. Roboe explica que estava cavando na parede, até que a carbúnculo caiu. Como ela perdeu muito sangue, é preciso pegar um reagente formador de sangue com a alquimista. Algum tempo depois, a pequena ferida acorda, e depois de escutar o que aconteceu, ela se apresenta como Returner e agradece pelo tratamento que recebeu, mesmo sendo uma estranha. Afinal, ela estava sendo perseguida por humanos que estavam de olho na valiosa pedra mágica da sua testa. Por isso, Returner implora para que Gobro e seus goblins expulsem esses aventureiros da floresta, porque ela corre sério perigo. Enquanto escuta a súplica, Gobro percebe que essa é uma carbúnculo artificial criada pelo lendário mago Velvet para guardar o tesouro secreto do seu mestre. Ao ser atacada pelos humanos, seu núcleo que mantém ela viva foi danificado, então resta pouco tempo de vida para ela. Provavelmente, esse tesouro secreto contém vários itens da classe lendária que Velvet acumulou durante sua vida. Return comenta que seu mestre odiava os humanos, por isso ela prefere entregar o tesouro aos goblins antes que os homens roubem. Sendo assim, o chefe convoca todos para anunciar que hoje vão todos juntos para a sala do tesouro secreto de um mago místico milenar. Então Gobro pede a faca da pedra espiritual que a ferreira fez,
por mais que pretenda intimidar os humanos e tentar expulsar todos sem violência. No entanto, caso a abordagem pacífica falhe, ele vai ter como se defender através da força bruta. Depois de lidar com os inimigos, todos os goblins vão passar pelo buraco que a Goboe cavou sem querer em direção ao tesouro de Velvet. Ao se aproximar do objetivo, Gobro mandou todos se esconderem para ele lidar sozinho com os invasores. Em pouco tempo, os humanos estavam atrás do protagonista, reparando que ali existem também espécies estranhas de ogro. Gobro reflete que não é uma variante, mas sim uma espécie rara. De toda forma, os homens precisam abrir caminho para completarem sua missão, porém o primeiro que ataca pensa que sua invisibilidade iria enganar o oponente. Ao fazer os inimigos testemunharem seu poder, o ogro anuncia que eles estão dentro da casa de alguém, e depois de terem matado quem viram pelo caminho, não existe mais salvação para esse crime. Os criminosos ficam assustados com aquele ogro falando na língua deles, e atacam antes que Gobro pudesse oferecer um recuo pacífico. Ele até tenta essa proposta em alguns momentos, mas os adversários estão determinados a vencer essa batalha na violência. Os três da retaguarda estão com itens mágicos de alta qualidade, mas ainda assim, eles parecem que não sabem o que estão fazendo, e Gobro acha que eles se encheram de equipamento bom mesmo sem saberem usar direito. Essa inexperiência faz todos repetirem seus ataques e se tornarem previsíveis, até que o mago consegue lançar uma magia nível 3 no rosto do líder dos goblins. Entretanto, ao invés de levar a vitória aos humanos, essa magia provocou a fúria do ogro, por isso ele invoca um pequeno terremoto para desestabilizar os oponentes e deixar eles vulneráveis. Feito isso, os outros goblins emboscam os homens e Gobro promete fazer eles se arrependerem por não terem escutado. Então, depois de roubar e dividir seus pertences, a tribo devora todos os humanos. A refeição concedeu ao líder habilidades de ocupação que variavam entre as classes de Templário e Arquimago, e ainda por cima, os itens dos criminosos eram muito valiosos, como uma mochila mágica que carrega 200 itens e um anel que esconde as informações do usuário. Ao comer os itens, Gobro absorve essas capacidades e agora é capaz de armazenar 1200 itens num baú mágico. Após cumprir sua parte do acordo, a aldeia Goblin é guiada até a sala do tesouro que fica nos fundos. Ao lado do falecido Velvet, Return agradece pela ajuda da tribo e garante que seu mestre está igualmente feliz. Segundo a Corbúnculo, ele era extremamente talentoso para lidar com os espíritos da natureza, e por isso os goblins vão poder extrair várias pedras espirituais no tesouro. Depois disso, o pequeno ser agradece pela última vez e se despede, antes de desaparecer para sempre na mão do Gobro e deixar sua pedra espiritual com ele. Ao comer a pedra, ele aprendeu a habilidade regra de ouro. Por último, o grupo faz uma oração silenciosa pela Carbúnculo e depois faz a limpa na sala do tesouro, jogando tudo no baú mágico. No entanto, antes de sair, Gobro interpreta como desonroso deixar Velvet ali, portanto decide cremar ele. Ao fazer isso, uma manopla dropa do corpo do mago, e assim que o chefe da tribo coloca ela no braço esquerdo devorado, ela solta vários tentáculos de metal que se agarram ao corpo do ogro até se tornar uma só com ele. Com esse item lendário equipado, ele consegue a habilidade de evolução própria e mais 3 além dessa. Ainda por cima, o braço pode ser girado e transformado como ele quiser, além de produzir venenos e cabos metálicos. Com isso, após cumprir a missão da Returner, os goblins aproveitam a bebida que tinha entre os espólios e fazem um banquete de celebração pelo sucesso do objetivo. No 38º dia, Gobro avaliou os itens ganhos com a ferreira, e de fato tinham muitos lendários e mágicos. No 39º, ele distribuiu os itens mágicos para os atuais 15 hobgoblins. O próprio Gobro pegou a lança longa escarlate, Galseug Bey, e a pulseira mágica Aegirzar. Itens lendários desse tipo são responsáveis por causar guerras entre nações, por isso a sociedade Goblin tinha alcançado outro patamar. Mais tarde, todos subiam seus níveis enquanto buscavam ingredientes para o cozido de urso, até que as gêmeas preparam a deliciosa refeição. Porém, Gobro estava preocupado com o que fazer com a ruiva, já que ela ainda não estava pronta para lutar. No 40º dia, um novo líder será escolhido entre os hobgoblins através de uma competição, e a força deles fez o líder montar uma equipe mercenária. No dia seguinte, o chefe saiu cedo para rastrear presas desconhecidas, como uma aranha dourada que tinha uma couraça aparentemente valiosa. Ao comer ela, ele aprendeu a invocar fios dourados, além de imitar a couraça do aracnídeo. Em seguida, um veado vermelho de chifre com quartzo chamou a atenção do ogro, e logo virou refeição também. Depois, ele vagou pela floresta até se deparar com uma árvore magnífica, onde viviam as lendárias dríades, famosas por seduzir machos de espécies inteligentes para depois devorar eles. Segundo Gobiji, todas as dríades, sem exceção, são mulheres muito atraentes pro charme jamais falhar, e seu plano é ser seduzido por uma quando estiver na beira de bater as botas. Logo, uma dessas criaturas estava encantada com a barriga trincada do ogro que emanava poder e força, e por isso ela chama ele para lavar sua tanga de folhas nesse tanquinho de pele acinzentada. Mesmo com a barraca armada, Gobro resistia firmemente aos poderes seduzentes daquela criatura abandonada por Deus, mas para garantir que não ia virar churrasquinho de ogro, ele estreia sua habilidade libido, para fazer a dríade de marmita ao sentir seu enorme poder durante 5 horas seguidas de relógio parado, e assim ele adquiriu a habilidade felicitação. Após o ato mitológico, os dois se despedem com um clima de até logo, então Gobro segue sua jornada até descobrir um lago com cachoeira.
Então, enquanto ele lavava seu instrumento do amor, homens lagartos cercaram o ogro, mas logo todos viraram comida sem maiores problemas. Na sequência, ele usa seu braço de prata mortal para fazer mais uma vítima e sentir que tá ficando cada vez mais poderoso. No dia 42, ele descobriu que 2 goblins tinham tudo para se tornarem magos, por isso eles foram passados para Hobsei, que ficou tão empolgada que o sorriso que ela deu arrepiou até o líder máximo da aldeia. Depois disso, estudando o encantamento, ele descobre que é uma habilidade que altera a matéria, mas ao praticar com a ferreira, a mulher parecia aborrecida com alguma coisa. No dia depois desse, Gobimi também estava virando as costas pro ogro, então ele decide perguntar pro povo o que tá acontecendo, mas ninguém fazia ideia do motivo dele estar sendo rejeitado. Afinal, a ruiva também estava olhando torto para ele, e as gêmeas chegaram a colocar veneno na comida do líder. Por último, ele resolve conversar com a alquimista, e ela revela que todas as garotas estão com ciúmes depois da saidinha do Sr. Gobrou ontem de manhã. Não que alguém tenha caguetado, mas é que a dona Dríade deixou uns chupões no pescoço do ogro, dando na cara que a caça na floresta rendeu. De toda forma, a alquimista diz entender como as garotas se sentem, e logo dá um beijo no rosto do chefe para deixar claro que ela não é Dríade, mas pode devorar o ogro quando ele quiser. Atrás dos dois, Gobimi exala seu ódio e promete nunca perdoar o Gobrou por essa traição, mas logo em seguida ela volta atrás e pede para entrar na roda, enquanto que as outras garotas decidem que não querem ficar para trás. Diante disso, Gobrou reflete seriamente acerca da proposta, e logo em seguida ele aprende as habilidades jato de fluido e estocada múltipla. No dia 44, a habilidade de percepção de Gobrou é ativada diante da chegada de seres desconhecidos na aldeia. Assim que eles alcançam a entrada, o líder sai para receber os forasteiros. Mesmo diante da casa dos monstros, um elfo arrogante questiona como um mero goblin pode deixar um nobre como ele aguardando, e logo conta que os humanos estão de olho no tesouro secreto dos elfos e por isso vão atacar em breve. Então eles querem a ajuda dos goblins em troca de uma recompensa justa. A oferta era de comida para alimentar a aldeia por meses, coisa que Gobiji acha irrecusável, porém o chefe dos monstros recusa, porque exige respeito dos forasteiros em sua própria casa, diante da arrogância do líder élfico. Os elfos enxergam os goblins como bárbaros, o que faz o líder deles querer sacar a espada para ensinar uma lição ao ser inferior, mas uma pequena demonstração de poder do ogro faz o elfo cair de joelhos, e com o líder dessa raça subjugado, Gobrou exige que os arqueiros de tocaia dos elfos abaixem os arcos. Por fim, o goblin se recusa a ajudar por simplesmente não estar afim, mas afirma que como residente da floresta, caso humanos invadam e causem estragos, ele lutará com prazer. Então, ao bater sua Galsilg Bay no chão, lanças vermelhas emergem do solo e colocam todos os elfos em risco, e essa foi a gota d'água para eles baterem em retirada apavorados com o poder do ogro. No dia seguinte, Gobrou caçou cerca de 20 slime cinzas nas profundezas da floresta, e ao ingerir esses seres, ele ganhou as habilidades tolerância a ataque físico, criador de dublê próprio e reconstrução por reposição de fluidos. Então, colocando um pouco do seu sangue em uma rocha, surge um dublê formado através da substância, e com ele Gobrou poderia compartilhar sua visão, enxergando através dos olhos da pequena cópia. No dia 46, a aldeia criou vestidos para a festa de Gobimi, usando tecido embebido com seu dublê feito de sangue, o que significa que eles podem ser usados como rádios de emergência. Um dia depois, o dublê do Gobrou avista a chegada de uma tropa de elfos intrusos, e assim que eles alcançam a entrada, Gobrou solta um urro de dentro da caverna que paralisa os oponentes, para logo depois ele surgir do lado de fora e liberar teias que imobilizam todas as unidades inimigas. Logo Gobrou estava interrogando o líder dos elfos dentro da árvore dos goblins, e o líder deles explica que o comportamento bárbaro do ogro manchou o orgulho dele, por isso o ogro merecia morrer. Alguns soldados elfos revelam que tentaram impedir seu líder de atacar, mas não conseguiram. Sendo assim, o chefe goblin anuncia que o líder elfo já está morto pela insolência, porém os outros podem competir contra o povo goblin, e quem ganhar terá sua vida garantida. Após o conflito, dos 23 elfos que participaram, 6 deles perderam, todos do sexo masculino, porque Gobrou manipulou em segredo a formação dos adversários para evitar que as mulheres bonitas morressem. Ao comer os elfos perdedores, o ogro adquiriu habilidades de sobrevivência na floresta, talento com arco e flecha e de rastreamento. Quanto aos elfos vencedores, mesmo eles pensando que seriam libertados, o chefe inimigo faz todos de prisioneiros, alegando que eles pisaram nesse território para tirar as vidas goblins, e isso é imperdoável. Logo atrás, Gobiji sabe que a noite vai ser longa com elfas tão lindas, mas Gobrou deixa muito claro que o velho não deve encostar em nenhuma delas. Gobiji argumenta que faz tanto tempo que ele não molha o biscoito que sua muleta vai acabar atrofiando. Então o chefe promete pensar a respeito. Já sobre o elfo homem que sobreviveu, ele não terá serventia nenhuma, portanto vira aperitivo pro ogro gigante. No dia 48, Gobikit alcança o nível 100 ao caçar um urso com seu enorme machado de 2 mãos. No próximo dia, o bichano tinha evoluído para ogro e alcançou uns 3 metros de altura, ficando maior do que seu líder. Afinal, sua evolução foi uma variante das padrões, porque sua pele foi queimada pela bênção do semideus do fogo, com sua textura brilhante e dura como aço. Segundo Gobikit, agora Gobrou tem um adversário à altura para treinar, e falando nisso, ele tá louco por uma revanche contra o chefe. Sem perder tempo, os dois reúnem a tribo inteira
para acompanharem a luta, que mais uma vez volta a ficar equilibrada. Porém, mesmo que a força de Gobikit tenha se desenvolvido ao ponto de levar perigo pro Gobro, quando se trata de técnicas de luta, o líder ainda é superior, e foi isso que levou a vitória até ele. No entanto, ele teve que reconhecer que Gobikit é seu rival oficial, mesmo que permaneça invicto. Com a chegada da noite desse dia, Gobro tinha se esgotado com a luta de mais cedo, e sem saber se estava sonhando ou não, ele vê um espírito pedindo perdão por algo e recompensando Gobro com a habilidade de invocar um familiar desconhecido. Então o ogro finalmente acorda sem entender o que tinha acabado de acontecer. No dia 51, Goboe carrega seu líder para um assunto importante, então logo à frente ela mostra que mais 4 membros da aldeia se tornaram Hobgoblins. A humana alquimista tinha terminado os testes de aptidão entre todos, descobrindo que um deles tinha aptidão mágica, enquanto Gobidi tem potencial para ser clérigo. Gobidi promete curar quantos aliados for possível, antes de chamar o líder de grande irmão. Gobro não entende por que foi chamado assim, e o futuro clérigo argumenta que todos os goblins são irmãos e irmãs de nascença. Ao lado dele, Hobsei também tinha evoluído para ogro essa manhã, se tornando parte da linhagem dos Lords, como uma meia-lorde feiticeira. As marcas que ela tinha no corpo se pareciam com as do Gobro, e logo a feiticeira estava louca para testar o poder que pulsava em seu corpo. Do lado de fora da sede, ela manipulava bolas de fogo que foram arremessadas contra as árvores próximas, causando várias explosões gigantescas na floresta. Mesmo diante de tanta devastação, Gobsoi sentia que podia repetir a dose umas 20 vezes com tanto poder que possuía fluindo no seu corpo. Gobro observa que, como ela é uma meia-lorde, suas habilidades são um pouco inferiores à da espécie real, mas logo a feiticeira poderá atingir sua forma máxima com o tempo. Por conta da evolução, Hobsei é presenteado com equipamentos como recompensa, e Hobisato comemora o desenvolvimento da amiga e espera evoluir em breve para acompanhar ela. Diante de tantas evoluções, Gobro vê que sua teoria deu certo, porque essas evoluções começam após cerca de um mês de vida, dependendo das condições em que crescem, mas nem todos conseguem se dar bem mesmo com as boas condições da tribo, ficando à margem da sociedade. No dia 52, o líder e Gobikit carregavam a caça de volta para a aldeia, quando se deparam com um grupo de goblins. Ao perguntar onde eles vão a essa hora, Gobro escuta que um grupo decidiu ir embora porque você tem que estão ficando para trás, até dos mais jovens, mesmo dando duro nos treinos, e nenhuma noite de prazer eles conseguem ter. O grupo acha que o líder vai executar todos pela debandada, mas uma vez que eles só estão carregando os equipamentos que eles próprios criaram, Gobro deseja boa sorte aos fugitivos, e como gesto de misericórdia, oferece uma faca feita de mithril para auxiliar na caça de sobrevivência. No dia depois desse, Gobro viu um orc carregando um homem morto pela floresta. Ao eliminar o orc, o ogro ingere o humano para adquirir a habilidade domador de monstros. À noite, a alquimista humana presenteia seu chefe com uma bebida feita com álcool, um objeto de desejo do líder há bastante tempo. No dia 54, Gobro avisa os demais que os goblins da geração dos seus pais deixaram a aldeia, e caso mais alguém queira partir, é só levantar a mão que não será impedido de ir, e ainda receberá um presente de despedida. No entanto, ninguém se dispôs a abandonar a aldeia, então Gobro propôs um brinde com sua nova bebida feita à base de álcool, popularmente conhecida como pinga. Um dia após isso, a tribo parecia tranquila, então o líder tirou um tempo e produziu brincos com seu sangue, que mais tarde serviriam como transmissores. No dia 56, os transmissores tinham sido distribuídos para toda a aldeia, permitindo a comunicação à distância entre os membros dessa sociedade. Depois desse dia, Goboe começa a mostrar um avanço esplêndido na caça, e ao notar que o tricórnio capturado por ela estava quase ileso, o chefe Gobro decide usar a habilidade domador de monstros que aprendeu com o homem morto para domar o animal. No dia 58, o chefe da aldeia domava familiares cada vez maiores e mais eficientes, como o urso pardo e um líder da matilha de lobos negros, que agora era o animal de estimação responsável pela proteção das mulheres humanas. Um dia depois, finalmente a ruiva, que nunca tinha se destacado nos treinos, apesar da fé do Gobro, virou a página e agora mostrava talento nos combates. E embora Gobro tenha arranjado as lutas para ela apenas no X1, a mulher conseguiu matar 3 kobolds de uma vez só. Depois da luta, a ruiva pede um pedaço da coxa de kobold para se alimentar, mas antes de comer, ela percebeu que agora tem uma nova ocupação. Com seus olhos ardendo no vermelho chama, ela corre atrás de um veloz cervo com chifre de quartzo e executa o animal ao alcançar ele. Diante disso, Gobro descobre que a ocupação da ruiva é a de soldado Nor, e agora ela tem que comer monstros regularmente para não morrer, mas isso proporciona um desenvolvimento incrível como recompensa. Mais tarde, o chefe é alertado que mais um goblin foi atacado por humanos nas redondezas, então ele percebe que a guerra entre homens e elfos já começou. No dia 60, Gobro acorda diante da sua percepção, indicando uma fuga em massa de kobolds, mas o tom escuro da sua mente não permitia identificar os
perseguidores. Com isso, o líder organiza os goblins para se prepararem para a chegada dos inimigos, e ele deixa claro que os kobolds devem ser enfrentados só depois que os reais oponentes forem destruídos. Quando os kobolds passam para a segurança do lar dos goblins, guerreiros esqueletos surgem logo atrás, então Gobrou ordena que os besteiros atirem, mas as flechas são inúteis contra esse tipo de inimigo. Com o avanço da ordem, Gobikit cobra alguma nova ordem pro Gobrou, que ao se concentrar detecta algo grande atrás dos esqueletos, talvez a fonte que cria esses guerreiros mágicos. Gobikit derruba vários esqueletos à sua frente, enquanto Gobisato tá prestes a ser cercada por um grupo inimigo. Nessa hora, ao estudar os adversários, Gobrou ordena que todos larguem suas armas, porque as lâminas cortantes são inúteis contra os esqueletos, ao contrário do bom e velho punho. Logo, conforme os goblins combatiam os oponentes, o líder incentivava seus subordinados a upar o máximo que conseguiam, porque essa é uma ótima oportunidade para todos se desenvolverem. Depois de algum tempo de luta, Gobrou assume a responsabilidade de terminar com o resto dos esqueletos, então ele planeja acabar com tudo em apenas 10 segundos, portanto conta cada passo seu como um segundo a mais até o 10º. Manuseando sua lança por entre as hordas adversárias enquanto derrota os oponentes pelo caminho, ele avança até executar o líder dos guerreiros inimigos. Para sua surpresa, ele tinha finalizado a luta 3 segundos mais cedo, e ao comer um inimigo vencido, ele ganha a habilidade Criação de Morto-Vivo Inferior, além de melhorar sua armadura e absorção de magia. Após o conflito, os kobolds refugiados se curvam perante o Senhor dos Goblins e contam que acidentalmente desenterraram um tesouro do mago lendário Velvet, que os goblins tinham enterrado. Consequentemente, o guardião dos esqueletos que guardava esse tesouro despertou. Para fugir do avanço dos esqueletos, os kobolds se arriscaram fugindo para a caverna onde vive o Ogro Sombrio, também conhecido como Gobrou. Os kobolds têm noção que o Ogro executou muitos da raça deles, porém, agora eles estão vivos por causa dele. Então o Ogro mostra misericórdia e promete curar os feridos para continuar a conversa depois. Após isso, Gobrou olha em volta e percebe que cada vez mais aparecem outros bandos interessantes para se juntar a ele, seja por bem ou por mal. No dia 61, Gobrou e Gobikit voltaram a caçar juntos depois de um longo tempo, e no trajeto, avistaram 12 soldados humanos armados. Os ogros seguiram os homens e encontraram eles escondidos na beira de uma estrada. Usando sua teia como escuta no pé de um soldado inimigo, Gobrou descobriu que eles vieram para capturar a filha do chefe elfo na volta de algum festival que vai acontecer por lá, e que algum elfo vazou essa informação. Sendo assim, o líder Goblin voltou a se esconder na mata à noite, perto de onde a filha do chefe elfo iria passar com seu comboio. Ao olhar a garota, Gobrou sempre entendeu as elfas como naturalmente atraentes, mas aquela estava acima das demais. De repente, uma emboscada humana se revela e abate todos os elfos, e um homem desmaia a filha do líder élfico para levar ela embora. Então Gobrou surge nesse momento e imobiliza todos os homens adversários com sua teia. Feito isso, ele carrega a elfa enquanto Gobikit leva nos ombros todos os soldados inimigos capturados. No dia seguinte, Gobrou elimina um por um os prisioneiros até arrancar do último a informação de que os humanos planejam atacar daqui a 20 dias. Ao comer os 12 prisioneiros, ele ganha inúmeras habilidades bem variadas. Após algum tempo, a elfa finalmente acorda, e Gobrou observa que ela tem uma asa, coisa que os outros não têm. Desesperada, a garota acha que o ogro quer roubar a castidade dela, mas dentro de alguns minutos ele consegue contar o que realmente aconteceu com o comboio que escoltava ela. Bebendo um chá medicinal da alquimista, a elfa surta mais uma vez ao descobrir que todos estão mortos, e culpa o ogro por ter deixado todos morrerem sem fazer nada, como se a culpa fosse dele. Por sua vez, Gobrou deixa claro que não tem nada a ver com esse conflito entre elfos e homens, e revela que tem um X9 entre os próprios elfos. Portanto, a elfa deveria se preocupar com a raça dela antes de apontar o dedo para os outros. Dito isso, a elfa cai no choro enquanto Gobrou anuncia que vai devolver ela para casa amanhã, depois de passarem a noite na caverna. No meio da noite, Gobiji vê a bela garota dormindo na caverna e pergunta pro chefe se pode dar um fim ao seu longo período sem afogar o ganso. Porém, o líder deixa claro que é pro velho tarado ficar longe da mulher. No dia 63, no meio do caminho para devolver a filha do chefe dos elfos, Gobrou quer saber sobre essa asa nas costas da garota. Então ele explica que é uma característica dos altos elfos, os seres mais desenvolvidos da raça, e que geralmente é escondida no corpo, mas como é inexperiente, a garota acaba expondo a asa sem necessidade. Logo após 3 horas de caminhada, eles chegam na aldeia dos elfos, e Gobrou identifica cerca de 25 deles escondidos nas árvores, apontando suas flechas de Mithril para ele e Gobikit. Notando isso, a filha do chefe grita que os ogros salvaram a vida dela. Então, o grupo é acolhido e levado até o líder daquela aldeia. Chegando nele, a filha abraça o pai aliviado, que fica feliz por ver ela sã e salva, e agradece aos monstros por isso. Porém, o líder Goblin vai direto ao ponto e confessa que não devolveu a elfa por mera bondade. Sendo assim, o elfo recompensa os ogros com um arco de precisão dos deuses antigos, chamado Feonot. A garota questiona o pai por ceder uma relíquia de família aos ogros, mas ele acha que o mais importante é ter de volta sua filha em segurança. Para compensar, Gobrou revela informações úteis sobre a movimentação dos humanos para o início da guerra, e isso fortaleceu o laço entre as duas aldeias. Numa troca de objetos, o elfo deu equipamento
equipamentos de Mithril, enquanto Gobro cedeu pedras espirituais e itens mágicos. Diante dessa confiança mútua, o chefe elfo questiona Gobro se ele sabe algo sobre a unidade de elite de 20 elfos que desapareceu recentemente, mas o ogro finge que não, embora fosse a unidade que Gobro devorou há dias atrás. Quando chega a hora de ir embora, os elfos presenteiam os ogros com remédios e bebidas finas da sua aldeia, e Gobro se empolga com a birita de primeira. Ao voltar para a tribo, a primeira coisa que ele faz é experimentar a bebida, e o sabor rico dela faz o monstro transcender a mente e desejar uma relação cada vez mais próxima com os solícitos elfos. Um dia depois, Gobimi tinha evoluído para uma variante de Durhampier, e mais 8 goblins tinham evoluído para Hobgoblins. Gobimi ganhou a bênção do deus do gelo, que deu a ela a capacidade de manipular gelo, além de fazer os inimigos lutarem entre si ao seduzir eles com seus olhos malignos, apesar da fraqueza à luz solar. Porém, o mais impressionante pro Gobro era que Gobimi tinha agora uma aparência estranhamente familiar para ele. Já Goboi evoluiu para uma meia-lorde da terra, podendo manipular o solo e identificar pontos fracos no leito rochoso, além de usar uma magia relâmpago que detecta joias. Rubisata evolui para uma meia-lorde sangrenta, que controla o sangue e transforma ele em armas. Enfim, Gobro nota que os locais e formas são diferentes, mas todas as tatuagens que vieram com as transformações são parecidas, e o líder quer descobrir o poder que elas concedem um dia. Diante de tantas evoluções, Gobiji renomeia Robisei como Fate-sei, Gobimi como Dami, Robisato como Sangue-sato e Roboe como Terrai. Gobikit agora é Ogro-kit, Gobi é Robiji e Gobro agora se chama Ogro. Após essa celebração, Ogro reflete que os elfos vão buscar a ajuda dos goblins quando a guerra contra os humanos começar, e por isso ele distribui mais comunicadores entre os novos kobolds da tribo. Mas quanto aos elfos aprisionados, eles se recusaram a colocar os brincos por ser uma grande desonra para a raça deles desfigurarem ou enfeitarem as orelhas de qualquer forma. Sendo assim, Ogro não teve outra escolha senão madeirar o orgulho das elfas para convencer todas do contrário. Logo a tribo tinha vários novos recrutas das novas espécies, e o chefe planejou um treinamento prático de combate contra mortos-vivos inferiores criados por ele. Esses esqueletos possuíam armaduras e ossos escuros, ao contrário dos mais fracos que lutavam sem nenhum equipamento. Por isso, até os elfos tiveram dificuldade, mesmo com armas que levam vantagem sobre undeads. Nesse dia, Ogro percebeu que criar uma relação na base da confiança é mais eficaz do que através do terror, por causa da cooperação dos elfos. No dia 65, Ogro testava novas habilidades ao criar criaturas diferentes com suas invocações à base de mana. Porém, o fato delas serem fantasmas não permitia que ele se alimentasse delas para absorver suas habilidades. Então, por mais que fossem interessantes para treinamentos de guerra, essas invocações eram purificadas em poucos segundos na luz do dia. Com o tempo, ao focar no treinamento dos elfos e kobolds, a tribo agora passava dos 100 membros, embora os kobolds sejam considerados fracos em relação às demais espécies. Por isso Ogro teme pela vida deles quando a guerra começar, então decide intensificar os treinos deles. No dia seguinte, ele foi até a caverna onde essa raça vivia, pegou os pertences de todos e colocou Terrai para desabar a entrada e impedir que novos esqueletos invadissem o território deles. Além disso, ele treinou os kobolds para caçarem em grupo, para aumentar os números de familiares lobos negros. Com isso, 20 lobos foram capturados e convertidos para a tribo. Além disso, naquele dia um javali marcador duro, como pedra, acabou cruzando o caminho dos goblins, porém Terrai fez ele ir para a panela com apenas um soco. À noite, a ferreira humana consertou o machado que o Ogro danificou na luta contra o urso vermelho, além dele ter sido aprimorado com uma liga de pedra espiritual, Ferre Mithril. O chefe fica impressionado com os novos dotes da ferreira, que ao se tornar experiente no manuseio da pedra espiritual, se tornou uma ferreira elemental. Um dia depois, ele retoma a caça com os kobolds, porém Ogro-kit chama o chefe em um momento para confessar que sempre teve uma queda pela Terrai, e agora ela ficou ainda mais atraente depois de se tornar uma meia-lorde da terra. Por essa razão, o ogro não consegue mais se conter, mas não sabe o que dizer para ela. Assim, Ogro responde que essa noite será o momento onde seu amigo vai dizer a verdade para a pretendente, e Ogro-kit deve dizer amanhã como que foi. Dito isso, Ogro-kit convida Terrai para dar um passeio e revela que quer ser feliz junto dela, e assim que ela responde, o ogro solta um urro ensurdecedor. No dia 68, o ogro vermelho gigante estava se sentindo tão leve que estava acertando mais golpes que o normal no Ogro, e era tudo por causa do chefe. Ogro imagina que tenha dado tudo certo, porque a Terrai conversou sobre isso com Dami ontem. Então ela e Ogro montaram um cenário para os dois. A única preocupação do líder é o Kit esgotar demais a Terrai com toda essa empolgação. Depois do treino, esse quarteto saiu junto para caçar e encontraram muitos insetos que nunca tinham visto, o que foi ótimo para coletar materiais duros e blindados, além de habilidades como morte silenciosa e concha de exoesqueleto. Ogro testa o exoesqueleto e nem mesmo o pesado machado do Ogro-kit era capaz de perfurar
furar aquela armadura tão resistente. Apesar disso, o ogro prefere sua roupa original para andar por aí, mas ao retirar sua armadura, ele reparou que sua roupa tinha sido usada na criação do exoesqueleto. Fora isso, com a criação de Elytro, o Grou podia criar asas de inseto, embora ele ainda precisasse praticar muito para não se espatifar em alguma árvore pelo caminho. No fim do dia, eles fizeram um ensopado de javali marcador, e o Grou ganhou as habilidades Fúria e Ataque de Cauda. No dia 69, depois de um longo período sem chuva, ela volta a aparecer naquelas terras, então o Grou aproveita para intensificar o treinamento da humana ruiva, que já tinha evoluído suas habilidades ao ponto de não mais parecer um filhote de poodle, mas sim um Doberman. Depois de treinar a ruiva, ele vai até a ferreira, que vinha discutindo novas ideias de armas com as elfas Kiroi e Yarue, e logo uma besta de repetição é desenvolvida. Então o Grou pede a elas uma fabricação em massa desse equipamento. À noite, o líder ajudou as irmãs chefes, que também se desenvolveram como chefes de cozinha, e depois do jantar, o Grou pediu para elas recriarem pratos da vida passada dele, como batatas fritas. Depois disso, o ogro foi até a alquimista para falar da fabricação de itens mágicos, e através dos ossos do esqueleto negro, ela descobriu uma forma de congelar localmente o alvo. Na sua primeira descoberta após se tornar uma criadora de itens, ao entregar o osso pro líder, a alquimista pede para ele cuidar dessa arma como se fosse ela, e essa brincadeira pegou o ogro de jeito. Mas antes de dar o abraço do amor na alquimista, as outras mulheres chegam a tempo de acusar o chefe de estar abraçando uma delas sem a companhia do resto. Então o Grou dá um fim nesse problema. No dia seguinte, alguns elfos estavam na entrada da caverna à banda do amigo de Grou, o chefe elfo. Aqueles guerreiros atravessaram a gruta e se depararam com seus antigos companheiros, mas o comunicador que eles usavam fazia suas aparências mudarem para de elfos negros. Então, a mensageira elfa comunica que o exército humano está avançando sobre a floresta Cudel, e sozinhos eles não vão conseguirem expulsar os invasores. O chefe elfo deixou claro que qualquer preço deve ser pago para garantir a sobrevivência na terra natal, mas caso os goblins se recusem a ajudar, o pacto entre as duas tribos deverá ser anulado. De toda forma, o Grou aceita o convite desde que possa agir livremente no conflito, e dá para a mensageira um bracelete para o chefe elfo se comunicar com a tribo Goblin. Então, com a iminência da tão aguardada guerra, o Grou solta clones seus floresta fora, para rastrearem os movimentos inimigos. Ao recitar o famoso ditado, se você quer paz, esteja pronto para a guerra, ele manda reunir todas as tropas para colocarem em prática tudo aquilo que eles vêm treinando ao longo desses dias, porque a partir de hoje eles serão um grupo mercenário, uma força militar profissional que trabalha por dinheiro, e o nome desse grupo será Parabellum. Diante disso, todos os membros da tribo gritam o nome da Parabellum, enquanto o líder máximo se mostra ansioso por primeiro trabalho do seu exército. No dia 71, as tropas humanas finalmente começaram a avançar sobre a floresta Cudel. Como primeira medida de defesa, o Grou separou 36 dos principais membros da sua tribo e seus familiares, fora outras unidades de apoio que se moveram floresta dentro de forma silenciosa graças à magia da Feiticeira, totalizando um efetivo de 73 membros para agir nas primeiras horas da manhã. Os clones batedores do Grou tinham localizado o acampamento dos humanos horas antes e permitiram um ataque surpresa. Ao chegarem no acampamento inimigo, os goblins percebem um escudo mágico que impede a passagem de monstros de nível inferior ao do usuário. Para derrubar o escudo, o líder dos goblins mandou suas tropas cercarem o local, enquanto ele próprio reforçou sua manopla com a ressonância elemental do braço de prata, que quebra a barreira ao ser disparada. Com a passagem livre para um ataque, Terrai levanta muros de pedra em volta do acampamento para impedir a fuga dos homens, aglomerando os alvos para Dame e Feiticeira atingirem o acampamento com suas magias. Ao mesmo tempo, o Grou conjura hordas de guerreiros esqueletos e dispara lanças para eliminar boa parte dos humanos comuns. Nesse momento é quando começa a reação deles, e uma mulher habilidosa e bem armada surge na linha de frente com o apoio de magos e guerreiros, e o Grou teve certeza que aquela era a comandante. Por isso solta um urro ensurdecedor que conjura mais dezenas de esqueletos. Vendo a cena, a comandante viu que aquele ogro negro era o líder dos goblins. Ao transformar o Grou em alvo principal, os humanos abrem espaço entre as linhas inimigas com um mago que conjurava feitiços ofensivos, e em seguida ele aprimora sua comandante com uma magia de aceleração, dando velocidade o bastante para atravessar as hordas e quase atingir o Grou com a espada. Porém, na hora H, a guerreira é misteriosamente empurrada para trás com força e cai no colo de uma sacerdotisa aliada. Depois disso, o ogro-chefe anuncia que vai permitir que as duas mulheres vivam, porque com certeza elas serão úteis para suas pretensões. Em resposta, a comandante não se rende, mas aceita o que virá depois caso seja derrotada. Dito isso, o chefe dos goblins planeja capturar essa guerreira, junto de uma sacerdotisa, um mago e um espadachim com espada flamejante. Quanto ao resto dos inimigos, ele deixa para os outros decidirem seus destinos como quiserem. Nos minutos seguintes, os goblins impuseram uma derrota humilhante aos humanos, com o Grokit destroçando os inimigos com sua força descomunal, enquanto Dami usava seu mal olhado sedutor para manipular os homens a matarem uns aos outros, loucos para seguirem as ordens da sua falsa mestra. Em outra frente, Sangue Sato moldava o sangue dos mortos abatidos em espadas afiadas, acabando com mais oponentes sem que eles pudessem ao menos reagir.
agir, ao passo que Terrai usava seus músculos para aumentar a devastação no campo de batalha. No fim, nenhum combatente dos monstros foi ferido em batalha, enquanto o batalhão humano foi completamente aniquilado. Apenas a espada da comandante atingiu o peito do Ogrou. Impulsionada pelo Ace Flame Draken, um feitiço nível 5 que conjura um dragão mágico, a mulher parecia pronta para se sacrificar e levar junto a vida do líder inimigo. Porém, o mago que sustentava essa magia não teve forças para mantê-la por tempo bastante. Então o feitiço se dissipa e garante a vitória definitiva dos monstros ao terminar o fim da resistência da líder. Nesse instante, o Ogrou revela como se protegeu de uma magia tão potente, ao se revestir de um escudo da conclusão nível 3, além de uma camada de vácuo da manipulação atmosférica e um escudo de água de alta pressão da mão hidráulica. Com essa brilhante fusão de 3 camadas, o chefe ogro pôde extinguir o dragão mágico e aprisionar talentosos guerreiros humanos nessa batalha, que rendeu espólios importantes. Com essa vitória, o banquete feito com os restos mortais dos inimigos proporcionaram ao Ogrou uma quantidade interminável de habilidades, como a Coração Valente e Espírito de Ferro. Na manhã seguinte, os elfos vão até os domínios dos goblins para celebrarem essa vitória com os bons e velhos barris de um álcool verde. No meio da celebração, o Ogrou dá uma olhada nas humanas e vê que a droga surte efeito mais rápido em humanos do que em elfos, por eles serem mais instintivos. Depois de algumas dezenas de canecas, o ogro embriagado se aproxima da líder inimiga, uma dama da nobreza que não pode ter relações antes do casamento, e infringe essa regra matrimonial da humana por toda a noite. No dia 72, graças aos brincos mágicos que impediram mentiras, os goblins descobriram informações valiosas acerca da movimentação de outras unidades humanas ao redor da floresta Kudel. Isso seria útil não só para os goblins, mas também para os elfos, pelo preço certo, é claro. Aliás, mais cedo o elfo pai contava que não é bom para a moral dos elfos depender tanto dos goblins nessa guerra. Por isso ele pediu informações do inimigo para poder elaborar táticas e agir por conta própria com suas forças, em troca de mais 10 barris dessa bebida que o Ogrou tanto amou. Ao saberem dos próximos passos das principais tropas adversárias, goblins e elfos se uniram para uma emboscada que usava a seu favor as trilhas estreitas da floresta, que obrigaram os humanos a dividirem suas forças em 3 ofensivas diferentes. No dia 73, o grupo mercenário Parabellum seguiu a rota de invasão na frente da tropa inimiga principal, armou várias armadilhas e se escondeu em valas pelos arredores. A tropa oponente era liderada por um cavaleiro com uma armadura de ferro puro, que contava com um regimento de 500 homens muito bem armados, com cerca de 100 magos entre eles. Caso os elfos enfrentassem sozinhos essa unidade, com certeza eles teriam sérios problemas, porém os goblins estavam preparados para isso. Então, assim que os homens atravessam certo ponto da trilha, os monstros cortam árvores para impedir a fuga por qualquer caminho e rolam pedras enormes na direção do inimigo, esmagando 200 deles no ato. Com a tropa adversária atordoada, o esquadrão Regret, de longo alcance, dispara continuamente contra os alvos fáceis que tentavam se levantar, e aqueles que conseguiram escapar dos projéteis acabaram caindo nas valas cavadas e tiveram que enfrentar os goblins em desvantagem. Com isso, o número de soldados humanos caiu para menos de 100 num piscar de olhos. A partir daí, o comandante humano busca uma reação ao reagrupar seus homens e formar uma barreira ao empilhar qualquer material que tiver à frente. Quando eles se protegeram com um muro improvisado, o Ogrou reconheceu que esse cavaleiro do ferro puro era competente, porque lá dentro, sua tropa podia rebater as magias e projéteis lançados, além de conter as pedras rolantes. Por isso, o chefe dos goblins muda de estratégia e manda Ogro Kit invadir a trincheira e capturar o cavaleiro ferro puro vivo. Junto de seus combatentes, Ogro Kit sofre alguma resistência dos humanos que tentavam impedir o avanço inimigo, porém para cada homem, tinha 3 monstros mercenários para garantir a vantagem numérica, e junto disso outra vitória dominante. Ao invadir a trincheira como um rolo compressor, Ogro Kit arremessa o comandante rival no muro e faz seu elmo cair da cabeça, revelando seu rosto. O homem diz que os selvagens não têm honra para lutar, e o ogro questiona que graça que tem isso. Mesmo sabendo que o Ogro Kit estava se contendo para capturar o comandante vivo, o Ogrou viu que o homem tem um enorme talento para batalha, e sabe que ele será muito útil no futuro. Quando o Cavaleiro do Ferro Puro é derrotado, o segundo encontro entre homens e goblins mostrou que a diferença de força entre um e outro é gritante. Pessoalmente, o Ogrou é agraciado por mais uma leva de habilidades, enquanto o Gobi Kit comenta que o líder humano é a cara do chefe. Já a Dami ficou instigada até demais com esse banho de sangue e gostaria de tomar um banho de outra coisa com o chefinho, ou quem sabe ter um filho com ele hoje mesmo, e o chefe adora esse tipo de proposta direta. No dia 74, os humanos aprisionados se questionam o que aquele ogro negro deseja ao poupar suas vidas e jogar eles nesse buraco, porque isso é pior que a morte. O comandante não acha tão ruim, porque pelo menos eles têm o que comer e onde dormir, mas os outros homens acham que o líder só pensa assim porque veio da pobreza, ao contrário deles, que vieram da nobreza e se acostumaram mal. Horas depois, Ogrou separa o Cavaleiro Ferro Puro dos outros e enterra algum motivo dos humanos estarem atacando os elfos. Então, o homem conta que a princesa do reino humano de Sternbird contraiu uma doença 99% fatal. Ela estava prestes a se casar com o herdeiro de um país vizinho, o Império de Kílica. Por isso, remobilizou seu exército em busca de uma cura imediata para a doença
doença da princesa. Depois de uma longa busca, essa cura milagrosa foi encontrada nas mãos dos elfos da floresta Cudel, feita com a bênção do semideus da mata. Por isso os humanos invadiram a floresta por pura ganância em busca de ter nas mãos esse antídoto à força. Dito isso, Ogro conclui que os humanos só servem para dar problema, e ele sabe bem disso porque também já foi um. Nesse meio tempo, Terrai mete uma picaretada numa fresta que provoca uma queda d'água forte de dentro da parede da caverna. De primeiro, os ogros pensaram ser alguma tramóia do inimigo, porém Ogro chega após escutar o barulho e todos descobrem que a tribo foi abençoada com a descoberta de águas termais, que aprimoram as habilidades de cura, o bem-estar e de quebra a hidratação da pele. Em pouco tempo, todos estavam sofrendo dessa novidade tão benéfica graças à desatenção da Terrai. No dia 75, Ogro começa a usar seus prisioneiros nos treinamentos, numa simulação de combate usando o exército real, para desenvolver a liderança de outros aliados que não sejam ele. De um lado, Dami liderava uma unidade, contra Feiticeiro do outro, e Ogro como árbitro, numa guerra usando armas não letais. As duas demonstraram grande capacidade como comandantes, ao contrário do Ogro Kit e da Sanguessato, que foram incompetentes usando o cérebro. Em outra parte da caverna, os humanos se perguntavam o que os selvagens planejam com esses treinamentos, enquanto o Ferro Puro já estava cansado de enfrentar esqueletos, por isso quer pegar o chefe Goblin. Ogro elogia a coragem do homem, que olha para ele sem nenhum tipo de medo, e por isso aprimora ele com um feitiço que impede o humano de se tornar uma lesma atropelada com essa luta, e topa o desafio. O combate estava muito equilibrado, uma hora o ogro batia e na outra o humano apanhava. No início o homem estava levando uma surra, e no fim parecia que ainda estava no começo. Depois da luta, o Ogro Kit se oferece para enfrentar o Cavaleiro Ferro Puro também, e dessa vez o rapaz demonstrou uma melhor desenvoltura, acertando o ogro gigante com alguns socos bem encaixados. Acompanhando a luta, as garotas acham um desperdício se esse homem simplesmente apodrecer na masmorra. Depois do exercício, o Ogro come ao lado do valente guerreiro, que revela ter nascido numa área repleta de outras raças, e por isso que ele lida melhor com os goblins do que seus companheiros criados pela nobreza. Aliás, ele acha esse lugar incrível, com humanos, monstros e mestiços convivendo em harmonia, e por essa razão ele tem certeza que o chefe ogro possui uma grande habilidade de liderança. Sendo assim, o humano deseja abandonar os cavaleiros imperiais e lutar sob as ordens do Ogro nessa guerra. Diante do olhar sincero daquele combatente, o chefe da tribo estala os dedos e abre a coleira que controlava o prisioneiro, dando a ele a oportunidade de se tornar o mestre da humana ruiva, sendo encarregado de ensinar para ela as técnicas de combate exclusivas da sua raça. No dia 77, Ogro entrega ao pai elfo 3 prisioneiros humanos que não evoluíram nos treinamentos, e aproveita para questionar sobre a tal cura milagrosa que o comandante rival citou, aparentemente capaz de curar quase todo tipo de doença. Por sua vez, o elfo responde que foi exatamente a poção que deu pro Ogro por ele ter salvo sua filha, um feito digno de uma recompensa tão valiosa. Ao ingerir a substância, o ogro ganha a capacidade de regeneração rápida através da poção secreta de sangue. Intrigado com essa questão, ele corta seu dedo e dá uma gota de sangue para um humano aprisionado. E o homem não só tem suas feridas curadas, mas até a dor nas costas que ele sempre sentiu se foi. Diante disso, o ogro sente medo pelo que foi capaz de fazer com seu sangue, e de certa forma teme o limite que pode alcançar com todo esse poder que vem acumulando. No dia 81, poucos dias após o segundo confronto com o exército humano, a Parabellum se preparava para o próximo encontro. Ogro abre o terceiro embate ao acertar o comandante inimigo com uma lança a 300 metros de distância, mas não era uma lança qualquer, aquela era Tizempes, capaz de empalar uma esquadrão inteira a uma distância de até 100 metros do ponto de impacto. Com a chegada dos goblins depois do lançamento da lança, em apenas 20 minutos a situação estava resolvida. No dia 82, Ogro carrega humanas para a Vila dos Elfos e à espera do líder deles, a Ruiva e a comandante estão preocupadas em causar algum tipo de reação negativa por lá. No entanto, o chefe Goblin conta que o líder dos elfos não é rude como tantos outros. Logo o chefe local chega com um banquete de boas-vindas. O chefe do povo da floresta ressalta que a ação de Ogro colocou os humanos por um fio, por isso ele deseja reunir as forças aliadas mais capazes para realizar um ataque final e decretar a vitória. Dito isso, os dois comandantes analisaram juntos os detalhes da estratégia e no caminho da volta, a oficial humana garante que o ogro tem sua lealdade, mas ela pede para cumprir seu dever como uma cavaleira do reino. Tendo essa posição, ela jurou proteger a princesa, portanto gostaria que Ogro enviasse o remédio milagroso dos elfos para curar a nobre. Diante disso, o monstro tem a ideia de deixar o reino dos humanos em dívida para conseguir ganhos futuros, caso outra guerra estoure. O problema é que os 5 grandes deuses são adorados nesse mundo, e por causa do poder de suas bênçãos, eles são a raiz de inúmeros conflitos religiosos. No caso do Ogro, ele possui a bênção do deus da conclusão e origem, e caso alguém assim apareça com o remédio, pode ser a faísca para novos problemas no futuro. Com isso em mente, o chefe da tribo anuncia que vai achar um meio termo para esse acordo dar certo. No dia 83, a batalha final começa um pouco antes do amanhecer. O quartel-general humano tinha cerca de 2.000 soldados, e a segurança costuma ser reforçada mesmo a essa hora. Junto aos 500 elfos, Ogro tinha em seu batalhão 6
650 guerreiros, portanto eles precisam ser cautelosos se quiserem sair vitoriosos. Fora isso, um dos clones do ogro descobriu que os humanos estão trazendo pra guerra a Ordem Rugald. Os comandantes humanos revelaram que esse é um grupo de 8 guerreiros heróicos que possuem bênçãos dos deuses, e não são só individualmente poderosos, mas também capazes de aprimorar as habilidades dos aliados à sua volta. Apesar do nível da ameaça, tudo que Ogro consegue pensar é no sabor que teria a carne desses heróis. Voltando à batalha final, o chefe invoca guerreiros esqueletos, e Dami questiona se vai dar certo conjurar essas unidades, sendo que o sol já tá chegando. Ogro explica que fez ajustes especiais dessa vez, e que Ogro Kit deve garantir que os inimigos no perímetro sejam eliminados para fazer dar certo. Já o líder vai conduzir seu exército de esqueletos direto pro coração da base inimiga. Com todos apostos, os esqueletos surgem das sombras em direção às defesas humanas, pegando a linha de frente de surpresa, que mantém sua instância defensiva para ganhar tempo até amanhã chegar. Após intensos momentos de batalha, o sol volta a nascer, o que deveria extinguir os monstros sombrios. No entanto, o Ogro tinha pegado seus clones e revestido os esqueletos com sua forma slime, protegendo as criaturas do amanhecer. Após eliminarem boa parte dos homens, os esqueletos recebem ordens de apoiar os aliados, enquanto o chefe da tribo Goblin cuida do restante do batalhão à sua frente. Ogro sabe que destruir esse acampamento vai desmoronar a estrutura de comando do inimigo, portanto se prepara para a vitória. Enquanto isso, um garoto está revoltado por ter que trabalhar numa batalha insignificante como essa, mas os soldados precisam garantir a presença do garoto para assegurar a derrota dos Goblins. O desinteresse do herói era claro, porém sua mentalidade muda quando ele vê um oponente à altura no campo de batalha. No meio da guerra, Ogro suga a água e o sangue que acumulava em volta do acampamento para atingir seus inimigos à frente. Derrotar todos aqueles homens deu uma grande fome no ogro, então ele se alimenta de uma quimera morta em combate. Durante sua refeição, o pequeno herói chama a atenção do ogro negro de uma forma extremamente infantil, pedindo de forma educada para o inimigo lutar contra ele. Pelo olhar da criança, Ogro nota que se trata do primeiro representante da Ordem Rugald, Filippo, o herói ossos de inseto. Filippo gosta da ideia de ser famoso até numa tribo tão distante, porém acha que esse apelido faz parecer que ele é literalmente um inseto. Por ele, tudo bem que seja um título oficial, mas o garoto fica irritado ao ver um desconhecido chamar ele por esse nome. Por isso, Filippo transforma seus olhos de humano em olhos de inseto, fazendo o ogro notar que o herói tem a bênção do deus dos insetos demoníacos. Ao ver a inteligência do inimigo em saber até isso, o garoto supõe que foi esse líder que destroçou todas as suas tropas até agora. Por isso ele faz uma birra ao ter suas férias canceladas por causa disso. Ogro vê que o herói age como um pirralho, mas a pressão que vem de dentro dele diz outra coisa. Em seguida, Filippo pergunta qual deus concedeu a bênção do ogro negro, mas como ele não respondeu, o humano decidiu apresentar para ele os Zundeiro, feitos da mistura da sua bênção com necromância. Ao espalhar aquela espécie de lesma no campo de batalha, os homens mortos que eram atingidos pela substância ganham vida novamente. Por estarem se movendo no sol, Ogro repara que não são zumbis, por isso os Zundeiro devem ser algum tipo de arma biológica parasitária. Feito isso, Filippo questiona seu oponente se ele sabe a diferença entre um herói como ele e um grande herói. O ogro responde que é algo sobre os pontos fortes individuais e o número de aliados que cada um pode capacitar. Filippo fica feliz com a resposta certa, complementando que os grandes heróis são muito poderosos sozinhos, mas que só podem capacitar 10 aliados, ao contrário de heróis como ele, que podem colocar à sua disposição tantas unidades que a força inferior acaba se equiparando. Em seguida, os corpos afetados pelo parasita se transformam em insetos, através da habilidade Undeiro Basrala, a legião de insetos mortos-vivos. Logo os insetos envolvem o Ogro para devorar seu corpo. No entanto, o chefe dos Goblins consegue se livrar do montante inimigo, eliminando eles um por um, impressionando o Senhor dos Insetos. Nesse caso, Filippo precisa elevar o nível da disputa, tomando o controle direto dos seus parasitas. Feito isso, a velocidade e força dos insetos cresce de forma assustadora, dessa vez rasgando o corpo do oponente e causando sérios danos, mas que são curados pelo poder de regeneração do ogro negro. Por essa razão, Filippo invoca um inseto gigantesco chamado de Altenhum, para ver se o inimigo é capaz de se restaurar estando em pequenos pedaços. Classificado como desastre natural por sua força inigualável, Altenhum agarra o Ogro com suas presas e aperta até quase arrancar o corpo dele no meio. De todo jeito, ainda que não decepe o torso do inimigo, o veneno do inseto gigante pode causar morte por paralisia com um simples toque. O poder extraordinário do ogro negro permite que ele ainda esteja vivo, porém o veneno se alastra lentamente pelas vias do chefe Goblin e suga sua força vital aos poucos. Do outro lado do campo de batalha, os comandantes Goblins percebem que o líder tá em apuros, porém antes eles precisam dar um jeito nos inimigos à sua volta. Enquanto isso, Altenhum deixa o Ogro estirado no chão e recebe ordens de voltar para sua missão original. Logo Filippo planeja dissecar o inimigo para descobrir sua bênção, porém ele tinha sumido após a nuvem de poeira levantada pela partida do inseto gigante. Então, o Ogro tenta surpreender o herói com sua manopla, mas o garoto desvia a tempo. Surpreso com a reviravolta, Filippo deduz que o corpo do ogro na boca do inseto era falso, mas o Ogro fica em silêncio para não revelar
revelar as cartas do seu baralho. Por falar nisso, Filipe decide então apelar para o seu primeiro trunfo, mas não sem antes se apresentar para o adversário devidamente. O garoto se chama Filipe Locarta e atualmente está em 7º lugar no seu país. Ele ia continuar falando, porém o ogro tá sem paciência para essa palhaçada e ataca o inimigo com raios. Ao distrair Filipe, o chefe Goblin tenta acertar a cabeça dele com um machado, porém patas de inseto emergem do corpo da criança e protegem ela do impacto. Feito isso, o herói lamenta ter que usar sua segunda arma secreta antes da primeira, então abre o jogo ao se transformar no inseto. O Grow sente o cheiro delicioso solto pelo ar, garantindo que vai valer a pena destroçar esse herói. Filipe responde que toda essa motivação não vai ajudar em nada, para logo em seguida atacar seu oponente. Porém o Grow corta as patas do inseto e ainda tem tempo de revidar no mesmo ato. Diante disso, Filipe se impressiona com a capacidade do monstro, ainda mais porque ele nem passou pelo despertar épico. O líder dos Goblins adoraria saber do que se trata esse despertar, mas como o inseto se recusou a revelar, o Grow se dá a liberdade de invocar o exoesqueleto para empatar a aparência com o adversário. Agora que pode voar, o Grow dispara contra o inimigo, cortando os tentáculos do inseto que ele envia, até chegar no corpo do Filipe e dar um soco potente que isola ele. Nesse meio tempo, Terrai e os demais exterminam as unidades humanas do perímetro. Dami tem um mau pressentimento nesse instante e voa em direção ao chefe da tribo. Enquanto isso, Filipe reconhece que foi divertido lutar contra o monstro, mas que agora seria uma boa hora de parar. O Grow questiona se o inseto acha mesmo que vai simplesmente ser deixado ir embora, mas na verdade Filipe é um especialista em fuga. Após deixar seu corpo de inseto, o garoto corre floresta dentro, enquanto o Grow se distrai ao destruir a carcaça ambulante do inseto deixada para trás. Ao olhar em volta, nem sinal do Filipe, mas ainda que ele tenha fugido, o Grow promete devorar o herói ossos de inseto. Dami chega preocupada, porém se alivia ao ver o mestre em boas condições. Ao notar que a situação estava controlada, o Grow conta que usou um clone que criou com habilidades furtivas e mandou ele ir atrás de um oficial humano. Ao chegar lá sem ser revelado, o clone diz que o homem será o próximo rei e comandante das forças armadas reais, e que os Goblins não têm desejo de continuar essa guerra. Em seguida, o espião mandou o humano pegar o frasco dentro da sua armadura, onde tinha um remédio milagroso para a princesa do reino, e por isso os humanos não precisam mais ficar morrendo à toa. Assim que o clone some, o humano manda mensageiros avisarem do antídoto em mãos. O Grow apostou nessa estratégia para evitar um ataque total dos humanos caso eles tivessem matado o futuro rei, porque certamente os elfos seriam massacrados como consequência. Em seguida, Terrai derruba boa parte de um desfiladeiro para os Goblins usarem como barreira, e depois a tribo começa a resgatar os feridos em guerra. Diante da ótima relação com os elfos, o chefe ogro não quer perder os frutos que vêm disso, portanto olha para suas amizades com bastante zelo, inclusive para alguns inimigos, como no caso de 2 homens que sobreviveram à batalha e deram de cara com o líder inimigo, porque ao invés de executar os dois, o Grow deixa eles partirem, levando em conta que a batalha acabou e ninguém mais precisa morrer. Sendo assim, após o término da guerra, o chefe da tribo contabilizou 6 hobgoblins, 2 hobgoblins magos, 8 goblins, 10 kobolds e 4 elfos, todos mortos em combate sob a bandeira do grupo mercenário Parabellum. Em homenagem a eles, o Grow acendeu uma fogueira para cremar seus corpos, porque nesse mundo, os mortos precisam ser devidamente colocados para descansarem, ou existe o risco de voltarem como fantasmas ou zumbis. A comunidade Goblin acompanha o crematório e sente com pesar a ausência daqueles que compartilhavam o dia a dia com eles, porque a tribo do Grow é conhecida pelos laços afetivos desenvolvidos com a rotina. Apesar do choro de muitos, o Grow não se sente particularmente triste, por não enxergar motivos para lágrimas e arrependimentos. Seja como for, o líder sente a necessidade de se agarrar à vida com força, uma oportunidade que os mortos não possuem mais. No dia 84, o Grow acorda ao lado de uma ogra que ele não tinha certeza se já tinha visto. Ela disse que não aguentou e ficou observando o chefe dormir, uma vez que ele parecia tão indefeso. Olhando melhor, o ogro repara que é a Robifu. Ao ganhar muita experiência de alta qualidade na batalha de ontem, houveram muitas evoluções na tribo. Por exemplo, o Rodby agora estava curando os feridos na base, ao evoluir para um meio Lorde Santo. Além disso, ele adquiriu uma habilidade chamada Área de Escudo, uma barreira de luz exclusiva da classe dele, que é durável bastante para suportar 20 golpes do Ogro, mesmo sem serem melhorados. Ao mesmo tempo, Robifu, a fanática por comida podre, se tornou um Ghoul, então passou a se alimentar quase exclusivamente dos zumbis que o chefe produz. Por algum motivo, essa moça fala de uma forma extremamente carinhosa com os rapazes da tribo, e o tom que ela usa deixa o Grow meio confuso, sem saber o que ela tá querendo dizer com essas coisas. Um pouco mais pra frente, Robime tava incomodando o líder com seus olhos extras, então ele pede pra ela tentar controlar eles melhor, o que até o momento agora tá tendo dificuldades. Robime não é muito bom em combate direto, por isso acabou se tornando uma Dodomech, uma raça que se destaca pelo uso de magia ilusória, tendo habilidades como a visão remota e a introscopia. Certamente, o Robime será muito útil na coleta de informações. Enquanto isso, o ancião Gobiji define os novos nomes dos membros da tribo, onde Robiji agora será Seiji, Robime agora será Dodome e Robifu se chamará Golfu. Não apenas isso, mas 7 dos Hobgoblins
goblins agora se tornaram ogros, e ao contrário do que é conhecido por esse tipo de espécie monstruosa, esses são extremamente leais e se importam em honrar o nome daqueles que faleceram em batalha. Fora essa evolução, 6 novos kobolds se uniram à infantaria, porém o Grow nota que o líder deles não tá presente. Na verdade ele tava, só que uma evolução inesperada forneceu a ele uma aparência bem mais destemida e imponente. Além da nova aparência, esse kobold também conseguiu um nome verdadeiro, por isso agora é chamado de Akikaze no Tsuji. Gobiji explica que nomes verdadeiros são concedidos a indivíduos de um determinado nível, mas caso algum indivíduo descubra esse nome, esses indivíduos se tornarão vulneráveis a certos feitiços, como maldições. Em outras palavras, revelar seu nome verdadeiro é um enorme tiro no pé. Por essa razão, o Grow questiona ao kobold o motivo de ter compartilhado sua alcunha com ele. Então Akikaze considera isso um sinal de lealdade eterna ao seu senhor. Mantendo isso em mente, para preservar a integridade do líder kobold, o Grow determina que ele seja chamado de Akita. Em seguida, o chefe da aldeia precisa resolver o problema dos prisioneiros, e com isso ele liberta os que quiserem partir, e os que não tiverem para onde ir poderão se unir ao grupo provisoriamente. Diante disso, 3 criaturas alegam que é uma ofensa eles serem convidados a se juntarem a seres inferiores como goblins, causando a revolta dos residentes. O Grow reconhece que aqueles 3 são mais fortes do que hobgoblins comuns, porém ele confia muito mais nos goblins que nasceram e foram criados a vida inteira na aldeia, do que alguns aleatórios que surgiram do nada com toda essa arrogância. Por isso, o Grow lembra que os 3 podem partir se quiserem, mas um deles vai além e desafia o líder dos mercenários, e caso vençam, ganham o direito de assumir o controle da Parabellum. Dito isso, o Grow dá um passo à frente, então o desafiante dá uma leve recuada por achar que a Dhampir era a chefe. Ainda assim, outra prisioneira debocha do fato do líder ser um ogro, dizendo que isso fala muito sobre o nível desses mercenários. Dami começa a ficar raivosa com a audácia, porém o Grow pede para ela manter a calma. Então, ele ressalta a confiança dos faladores e oferece uma oportunidade para eles provarem seu valor, chamando os dois juntos para luta. Sem cerimônia, o embate começa, e os desafiantes têm convicção de que um Lorde das Chamas e uma Lorde das Ventanias podem lidar com apenas um ogro, então ativam seus orbes para revelarem sua força. Gobiji comenta com Feiticeiro e Sangue Sato que as duas em breve também usarão esse tipo de artifício, portanto, devem prestar muita atenção nessa luta. As armas de orbes aumentam significativamente o poder dos usuários, além de consertarem a si próprias, caso sejam danificadas. Na cabeça do Ogro, isso significa que ele pode destruir o orgulho dos dois adversários sem dó. Para isso, com apenas um golpe ele derrota os dois, e em seguida outros desafiantes terminam com o mesmo destino, até que uma espécie de gorila entre os prisioneiros ataca o Ogro de surpresa, jogando ele longe com um soco. O macaco estava convicto de que tinha vencido e assumido o controle da aldeia, porém o Ogro retorna devolvendo na mesma moeda e arregaçando a costela do agressor. Com o adversário destroçado, o ogro confessa que curtiu a criatividade nos movimentos do oponente, então deixou que o ataque acontecesse. Por último, só falta aquele meio Dhampir como oponente, e ele faz questão de declarar que assim que sair como vencedor, se tornará o marido da Dame no lugar do ogro imundo. Essa foi a deixa pro líder da tribo espancar o prisioneiro impiedosamente, mas como misericórdia, ele dá um pouco do seu sangue pro Dhampir beber e se regenerar. Depois disso, ao observar os membros provisórios, o Grow nota raças poderosas entre eles, que se juntam ao chefe da aldeia como retribuição por serem libertos da escravidão. Admirando o critério dos novos membros, o Grow decide dar a eles um tratamento especial. Em seguida, o Dhampir que levou uma surra retorna, fazendo o Grow achar que ele quer apanhar de novo, porém ele se ajoelha e revela que o sangue do ogro foi o mais doce que ele já provou na vida, e por isso é o príncipe encantado da sua vida. Dito isso, o Grow inaugura o round 2 sem o consentimento do Dhampir, que nem levando outra surra desistiu de amar o ogro. Na sequência, o chefe conta 50 novos membros provisórios, que logo passam a treinar em separado para irem se acostumando com a rotina e cultura dos goblins. O Grow coloca o Ogrokit para treinar os recém-chegados, enquanto a Humana Ferreira ganha novos companheiros para agilizar e aprimorar os serviços de forja. Os anões parecem ligeiramente arrogantes quanto ao próprio talento e dão uma esnobada na Humana, que não sabe se gosta deles por isso. Porém, o Ogro ressalta que anões são conhecidos por suas ferrarias de primeiro mundo, portanto, certamente tem muito a agregar. Por esse motivo, o Grow deseja que a ferreira elemental se esforce para se enturmar e ajudar a produzir equipamentos feitos de Mithril. Resolvida essa questão, o chefe decidiu fazer experimentos usando uma habilidade aprendida ontem, que se chama síntese. Com ela, o Grow liberava orbes e desenvolvia equipamentos com sua matéria. Fora isso, ele produziu monstros usando o Caos da Morte, mas o Legion que ele criou não obedeceu e atacou o mestre, então foi destruído em seguida. Por fim, ele começou a desenvolver habilidades usando a síntese. Ao unir a fraqueza à luz solar com a fraqueza ao dano de luz, ele desenvolveu dano leve à luz do sol. No entanto, acabou se queimando no exterior e decidiu abrir mão do projeto. Por conta de todo o trabalho que teve hoje, o líder fica exausto e adia o teste de habilidades sintetizadas para outro dia. No dia 85, a organização deu início a uma reforma na sua base, incluindo o melhor uso das fontes termais, para oferecer como serviço para os aliados elfos, que poderão utilizar a água para cuidar da sua saúde. No dia 86, o Grow estava usando os recrutas provisórios para testes de habilidades de
fotossíntese, para reduzir problemas caso houvesse fatalidades, mas confessa que exagerou no exercício. No dia 87, os anões ferreiros desenvolveram um martelo de guerra especial como sinal de gratidão e amizade, mas infelizmente o ogro não entendeu nem metade do que eles contaram sobre essa arma. À tarde, ele foi dar uma volta na floresta, mas dada a sua recente fama, ele notou que sua presença fazia os animais em volta fugirem de pavor, e ele achou isso deprimente. Ao mesmo tempo, uma criatura conhecida retorna após um bom tempo para recuperar a felicidade do jovem líder dos Goblins, oferecendo um serviço que aumenta os níveis de dopamina e serotonina no cérebro. Esse serviço provocou algumas marcas no seu corpo, e por isso algumas fêmeas da sua aldeia contestaram o método que o ogro usou para afogar as mágoas. No dia 88, o ogro veste seu chapéu de palha e anuncia o cultivo de uma plantação para fomentar a independência alimentar da sua civilização. Durante seu tratamento para depressão, o ogro foi presenteado pela senhorita Dríade com uma coleção de sementes mágicas para verduras e frutas. Essas sementes, além de crescerem mais rapidamente, são mais saborosas e nutritivas, e fizeram o ogro enxergar que um dia fazendo um trabalho saudável como esse pode ser muito prazeroso. No dia 89, alguns recrutas provisórios voltaram para sua terra natal, e outros prisioneiros de origem nobre foram libertados. Todos eles sofreram lavagem cerebral pelo mal-olhado sedutor da Dame, que transformou eles em espiões para coletar informações do reino e do império. Através desses informantes, Ogro descobriu que os humanos bateram em retirada da guerra, e como agradecimento por tudo que foi feito pela Parabellum, o líder dos elfos convida a tribo Goblin para o banquete Lutroth, um evento tradicional da Vila Élfica. Ao chegarem lá, os Goblins e humanos ficam intrigados com a cultura daquela raça, enquanto Ogro questiona se de fato foi uma ideia convidar a Parabellum para essa ocasião. O líder elfo sabe que as leis dizem para evitar relações com povos do exterior, mas ele considera Ogro e os demais como grandes amigos, e por isso são bem-vindos. Afinal, embora o Ogro não saiba, o irmão mais novo do Lorde Elfo quebrou o código da vila e partiu para o exterior para buscar relações com outros povos. A guerra trouxe a dúvida se ele voltaria, mas graças aos Goblins, é muito provável que o elfo volte em segurança. No dia 90, de volta à base, Terrai desenterrou o que restava da Pedra Espiritual, que antes fazia parte do legado de Velvet, o mago. Naquela época, a pedra acabou nas mãos dos Goblins assim que eles ajudaram o Eterner, o carbúnculo. Portanto, Ogro decidiu comer o último lote do tesouro como sinal de gratidão a eles. Com isso, ele ganhou habilidades como manipulação de fótons, controle de gravidade e resistência à escuridão. Depois disso, ele usou pilhas de esqueletos negros para fundir os ossos. Depois adicionou o material dos clones como medida anti-luz solar, e assim desenvolveu o chamado esqueleto centopeia, podendo ser usado como veículo e máquina de guerra. Com esse esqueleto, Ogro pretende levar as humanas a uma cidade da raça delas, já que prometeu devolver todas. No dia 91, uma construção foi erguida para formalizar os serviços das fontes termais, e com o fim da construção, foram embora todos os que estavam esperando para voltar para casa. Enquanto isso, a Ruiva treinava com suas armas, até que expressa seu desejo de não deixar a tribo Goblin. O oficial humano que acompanhava o treino não acha que isso vai ser um problema, já que aparentemente o chefe não parece estar com pressa para se livrar das mulheres. No dia 92, Ogro e as moças recolhem frutas exóticas e outros recursos na floresta, dificilmente achadas nos mercados humanos, para revenderem quando voltarem às suas vidas normais. Ao mesmo tempo, Ogro lamenta estar prestes a se despedir dessas mulheres que tanto enriqueceram o seu conhecimento. No dia 93, a tribo organiza uma festa de boas-vindas para oficializar a entrada dos novos membros da aldeia. Um novato da raça Lorde comenta que o Império despreza os semi-humanos, por isso é uma boa o Ogro levar junto algum Lorde para facilitar a entrada no reino quando ele for devolver as garotas. O Lorde das Chamas se oferece, mas Ogro recusa o pedido sem papas na língua. No dia 94, o comboio se divide em equipes antes de partirem no dia seguinte. Às vésperas da viagem, o chefe esclarece 4 coisas que ele gostaria de pedir aos participantes. A primeira é reunir informações sobre o mundo exterior. Em segundo, todos devem procurar resolver seus problemas sozinhos. Em terceiro, todos devem tentar subirem de nível. E por último, o líder exige que ninguém morra. Então, no dia 95, chega o momento da partida, e os lords ficam animados por Ogro ter mudado de ideia e levado eles juntos. Com isso, cada grupo seguiu caminhos separados em direção à cidade da guarnição Triente. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!